Bom, ontem trago esse destaque que é o discurso do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tá na mão aí, Edson? Então aperta o play. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. Bom, aí o presidente Bukele, né? Pode deixar na tela, edição, porque Bukele fez um duro discurso contra ditaduras da América Latina ontem na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Aspas para Bukele: em El Salvador não prendemos opositores, não censuramos opiniões, não confiscamos bens de quem pensa diferente. Não prendemos as pessoas por expressarem suas ideias. Em El Salvador, a sua liberdade de expressão e sua propriedade privada sempre estarão protegidas. Progredimos na segurança para os cidadãos honestos. Prendemos milhares, mas a realidade é que libertamos milhões. Agora são os bons que vivem livres, sem medo, com sua liberdade e seus direitos humanos respeitados. Olavo, quando garoto você deve ter ouvido, né? Se serviu a carapuça, não teve aquela acusação que vinha? Não sei quem foi. Aí, não fui eu. Ué, mas serviu a carapuça? Mas a carapuça é para o Brasil ou para a Venezuela? Não, parece que tem o mesmo tamanho, essa, né? aqui eu vesti. Eu vesti. Eu tô nesse país aqui que não é El Salvador. Olavo. A carapuça tem o mesmo tamanho utilizado pelo Brasil e pela Venezuela. Observa a fala do Bukele. Serve. Perseguição política, confisco, falta de transparência, criminalização do pensamento, tanto na Venezuela como no Brasil, dá vergonha. E só finalizo, Pitoli, que a fala do Lula na ONU não obteve repercussão internacional. Não obteve. Ao contrário da fala do Milei. O Milei fez uma fala que repercutiu internacionalmente, no sentido de que a Argentina está no caminho fiscal correto, indo para uma saúde financeira e atraindo investimentos internacionais, diferente do que acontece no Brasil. Silvio, quando a gente pega o discurso do Bukele, né, e ele vai citando, esses trechos do discurso são especiais, né, contra essa ditadura na América Latina. A gente não está falando da ditadura na Venezuela, na Nicarágua e Cuba, a gente já está generalizando, né, infelizmente, porque a gente vive essa ditadura todos os dias aqui. Né, quando ele diz que não prendemos opositores, não censuramos opiniões, não confiscamos bens de quem pensa diferente, não prendemos pessoas por expressarem suas ideias. Em El Salvador, sua liberdade de expressão e sua propriedade privada serão sempre protegidas. Servir a carapuça diante de um discurso, né, de um presidente de um país que tem 6 milhões e 700 mil habitantes, Silvio, é triste para a história do Brasil, hein? Muito triste. 6 milhões e 700 mil. Você disse isso é menos do que o eleitorado da capital paulista, por exemplo, da cidade de São Paulo, que ultrapassa 9 milhões de eleitores. Pitoli, olha só, temos um ponto aqui a destacar, né? Porque a gente fala sobre cerceamento de liberdade, de direitos fundamentais, ditadura. Chegamos à ditadura. Ditadura envolve censura, perseguição política, não ter opositor, não ter mídia independente. Então nós estamos falando da Venezuela, de Cuba, já de longa data. Eu citaria a Nicarágua, onde a perseguição é implacável também do senhor Daniel Ortega. E aí nós vamos falar do Brasil. No Brasil acontece tudo isso também. Qual é a diferença? Aqui, essa ditadura em curso, ela é disfarçada. É uma ditadura maquiada, que usa ternos importados e protetor labial na ONU. É isso que nós estamos vivendo. Porque a diferença é que aqui a mídia não foi estatizada, como acontece nessas outras ditaduras mais conhecidas. Aqui a mídia, uma parte dela é financiada pelo governo, com as cifras bate até bilhão de reais, a cifra chega a bilhão, no caso da maior emissora, maior conglomerado de mídia no Brasil, entre outras
entre outros valores, para outras redações que nós conhecemos muito bem. Então você entrega o dinheiro do pagador de impostos para essas mídias apoiarem, para eles dizerem, não, nós temos horror ao bolsonarismo, temos horror, temos esse discurso de ódio. Então, para defender a democracia, nós vamos calar a democracia. É isso que está acontecendo. E aqui no nosso continente, além desses países, também é preciso chamar a atenção para a Colômbia, com o Gustavo Petro, que é um ex-terrorista do movimento M19 na Colômbia. A Colômbia vive um retrocesso, não à toa o Lula tem se aproximado da Colômbia e do México. Foram esses 3 países que impediram uma resolução na OEA há pouco tempo contra a farsa chamada de eleição que aconteceu na Venezuela com o senhor Nicolás Maduro. O Brasil é cúmplice dessa ditadura sanguinária na Venezuela. E aí quando alguém diz assim, mas na Venezuela temos pessoas foram presas, e o que é que aconteceu no Brasil depois do 8 de janeiro? O que é que continua acontecendo com quem se manifesta contra esse consórcio de governo formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo presidente Lula da Silva? Se não é a perda das liberdades, com prisão ou uma tornozeleira eletrônica, que é você ficar preso a uma tornozeleira, perda das redes sociais. Aliás, o X nem existe agora, neste momento no Brasil, o X não existe aqui, é proibido. Aqui na Venezuela, na China, na Rússia, no Turcomenistão, em Mianmar. Olha em que países nós nos aproximamos, né? De que eixo? Na Coreia. Então, eu acho que quando a gente fala, não, o Brasil é uma democracia constitucional plena, eu acho que isso não existe mais no Brasil há um bom tempo. Então, quando a fala do Bukele serve para o Brasil, e aí volto no começo da fala, quando você trouxe a proporção de habitantes, de eleitores, eu acho que algo muito grave já aconteceu. Silvio Olavo, João, eu estive na posse do Bukele para o 2º mandato, 1º de junho ali em São Salvador. Bukele fez uma fala, e para mim marcante, que ele faz uma comparação com uma pessoa, um paciente que tem problemas de saúde. Ele fez essa analogia no seu discurso da posse para a reeleição, né, após a reeleição. E ele compara da seguinte forma, e é bastante interessante a maneira como o Bukele fez essa analogia, porque ela se aplica. Ele diz o seguinte, nós tínhamos um paciente, né, que aparentemente sofria com problemas ali, cardíacos, ele tinha problemas relacionados ao diabetes, ele tinha problemas espalhados pelo corpo, entretanto identificamos um câncer. O que é que você trata primeiro? O que você vai enfrentar primeiro? O câncer, nesse caso, era a segurança pública em El Salvador, onde 70% a 80% de todo o território de um país pequeno da América Central estava sob o domínio das milícias, dos grupos, né, das gangues, das pandilhas, como eles dizem. 80% do território dominado e não era pelo Estado. Identificou-se esse câncer e então vamos tratar o câncer. E o que o presidente Bukele fez durante os seus 4 primeiros anos de governo foi conseguir, né, combater de fato o crime, a ponto de, só para você ter uma ideia, como ele diz, nós prendemos, né, não foi o homem de bem, não foi o homem, né, o correto, nós prendemos quem deveria ser preso. Entre estes, aqueles, por exemplo, que usavam a tatuagem das pandilhas, das gangues. Para você ter uma ideia, chegou ao ponto em El Salvador, nas lápides, né, nos cemitérios, na lápide o cara era enterrado e na lápide tinha a marca da gangue que ele pertencia. Essas lápides foram destruídas para mostrar o seguinte, a marca do crime não vai prosperar em El Salvador. Ou seja, o desejo de fato de combater, e combater algo que afligia o morador de bairros mais afastados dentro de São Salvador, que pagava o equivalente a $1, porque lá a economia é dolarizada, $1 para sair de casa, $1 para entrar em casa. Ou seja, se esse cidadão, né, saísse de manhã, voltasse para o almoço, saía para trabalhar à tarde, voltava no final da tarde, ele tinha que pagar $4 por dia para entrar e sair de casa. São Salvador vivia esta realidade. El Salvador todo, o país inteiro, vivia esta realidade.
Então, combatido o câncer, no discurso de Bukele, voltando ao discurso, ele diz o seguinte: combatemos esse câncer, já vencemos, exceto que tem aquele monitoramento constante. Entretanto, vamos agora para as doenças. E a primeira delas a ser enfrentada agora é a questão da economia. E o Marcon disse, diante de um país que lidou com a segurança como lidou, os investimentos vão chegar. Tem um novo prédio do Google em São Salvador, espetacular. Eu vi, e ali eu estive, perto de um outro shopping espetacular. Ou seja, há uma retomada da economia diante da decisão de combater o que deveria ser combatido. E com sucesso. Agora, no Brasil, nesse Brasil desenhado pelo Bukele, no Brasil que prende opositores, que confisca, conta da Starlink confiscada, quando o assunto era com X, contas de empresários. Nós temos hoje, eu vou contar a história, eu não posso dizer qual é a pessoa, mas eu tive um contato com ela, Silvio, Olavo, João, em audiência da Auriverde. Essa pessoa, no dia 8 de janeiro do ano passado, não estava em Brasília, entretanto, ajudou no pagamento de um ônibus que não chegou em Brasília para o ato, chegou na noite do 8. Ou seja, não foi um ônibus financiado para atos antidemocráticos. Não. Um ônibus que não chegou a tempo. Essa pessoa teve a Polícia Federal na sua casa, aquela visita das 6 da manhã, levaram o que podia, celular, computador, e com um detalhe que chamou a atenção desta pessoa. Essa pessoa, Pitoli, acredite, tiraram o cofre, levaram o cofre para a garagem, abriram o cofre no maçarico, e eu dizia, aí só tem joias que pertenciam a uma família abastada, que pertenciam à minha mãe e à minha avó. Nesse cofre só tem as joias que pertenciam à minha mãe e à minha avó. E a Polícia Federal levou as joias. Essa pessoa chegou aqui e me disse, Pitoli, nós estamos sendo roubados pela Polícia Federal. Porque eu fui roubada pela Polícia Federal. Quando tomam joias que pertenciam à minha mãe e à minha avó do meu cofre, e não simplesmente o meu passaporte, meu celular ou meu computador, eu estou sendo roubada pela própria Polícia Federal. Foi o que disse essa senhora aqui, para mim, na recepção da rádio. Ou seja, além das contas bloqueadas, que interferiram no bem-estar do seu negócio. Ou seja, é esse o Brasil que a gente vive hoje, absolutamente diferente do Brasil que a gente já viu e da nova realidade de El Salvador. Então, palmas para Bukele, lenços para nós. Vamos em frente.